Aleluias. Como já foi dito, esse mês vamos estar falando sobre oração, irmãos. Um tema muito importante, a qual, sem oração, irmãos, não tem como a gente vencer as lutas, irmãos. Precisamos estar perto de Deus. Aleluias. Irmãos, queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 21. Capítulo 21, versos 21 e 22. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu leio o versículo 21 e a igreja o 22. Amém? Vou ler no 2. Eu leio o versículo 21 e depois a igreja 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. A igreja 22. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, pode tomar assento. Aqui nós vimos já que oração, irmãos, precisa de fé. Ou seja, o critério para que oração tenha efeito é a fé. Temos que acreditar. Será que nós acreditamos, naquilo que nós oramos? Quando é chamado para a gente orar pelo enfermo que está doente, será que nós acreditamos que Deus pode curar ele? O irmão que está precisando de uma porta de emprego, fala assim: irmão, ora lá por mim lá, porque as pessoas veem eu e você andando com a Bíblia na mão, falando de Jesus, e as pessoas acreditam no Deus que nós servimos. Tanto é que muitas vezes trazemos os pedidos de oração para cá para orar, e nós oramos, mas muitos nós nem ficamos sabendo que Deus fez depois. Eu creio que Deus tem operado na vida de cada um dos irmãos, que tem sido usado para nessa sociedade, neste tempo que estamos vivendo. Não foi em vão que Deus nos resgatou do lamaçal do pecado, irmãos. E Deus tem nos colocado aqui, nos mantido separados. Mas a oração, irmãos, além de tudo, ela envolve submissão a Deus. Submissão a Deus. Aleluias. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Ou seja, nós não fazemos por nós mesmos. Nós não temos poder para fazer nada. Quem tem poder de fazer e realizar é Deus. Eu e você somos apenas instrumentos. Às vezes nós pensamos assim: eu quero me santificar, eu quero fazer tudo certinho, seguir a Bíblia na risca, para que quando eu orar e quando eu estender a mão, que possa o céu se mover, as montanhas se mover e os milagres acontecer. Mas na verdade quem está fazendo tudo isso é Deus, irmãos. Se você está sendo apenas um instrumento usado por Deus. Porque acontece que muitas pessoas deixam isso subir ao coração, e muitas vezes aí fica ruim. Porque aí tira a glória de Deus e quer a glória para Ele. Não, porque eu faço, eu oro e as coisas acontecem. Não, irmãos. Nós não podemos entrar por este caminho. Nós temos que entrar pelo caminho da humildade. Se Deus tem usado você, irmãos, quando você tem orado, as pessoas têm sido libertas, as pessoas têm sido impactadas, as coisas têm acontecido, louve a Deus, porque Deus tem ouvido a sua oração, e Deus, aleluia, está com você. Então que possamos nos vigiar nessa questão, irmãos, ser submisso a Deus. A oração, irmãos, ela, como já foi falado, que orações específicas, Coisa mais gostosa que tem é nós deleitarmos em oração. Nós vamos falar sobre isso. É abrir o nosso coração, a nossa alma para Deus, e conversar com o Senhor de uma forma livre, de uma forma espontânea, de uma forma sincera. Mas existe, irmãos, principalmente dentro da igreja, irmãos, e isso nós temos que saber, irmãos, nós temos que entender isso, que o culto, ele é organizado.
Então existe a liturgia nossa da Assembleia de Deus, né, que canta, a gente canta o hino da harpa, depois faz a leitura oficial, faz a oração da fé. E cada oração no culto, irmãos. Eu não estou falando de vigília, né? Não estou falando da gente orar em casa. Depois a gente vai comentar sobre isso. Mas na igreja, irmãos. Porque hoje é culto de ensino, né? A maioria dos irmãos que estão aqui é obreiro. Para que amanhã ou depois você for convidado para estar em uma igreja, né? Ou se eu não estiver aqui, tiver outro pastor, você poderá fazer de uma forma correta, como tem que ser feito, irmãos. Porque Deus, Ele tem dado para mim e para você capacidade de aprendermos. Deus tem dado isso. Não deu aos anjos, mas deu a mim, a você, deu a nós a capacidade de evoluir, de aprendermos. E Deus, Ele busca isso em nós. Então, quando nós oramos, né, pela oração da fé, a oração da fé, quando nós oramos, irmãos, é quando ali depois da leitura oficial, a gente vai começar o culto. A gente vai estar ali agradecendo a Deus, né, pela aquela noite, podemos estar reunidos na casa de Deus. Oramos, né, agradecendo pelos irmãos que já estão, aqueles que ainda estão por chegar. Orar, na oração tem que estar então a oração voltada à adoração a Deus. Todas as orações começam, a oração do Pai Nosso, ela é o modelo. Começa adorando, exaltando a Deus, e logo depois nós vamos atribuindo, né, incrementando a oração, a necessidade da nossa petição, o objetivo da nossa petição. Aí nós vamos estar na oração da fé, depois da leitura oficial, orar para que Deus use-nos, que Deus venha repreender todo obstáculo, para que a gente possa estar recebendo de Deus, usar todos que vão ter oportunidade, que as pessoas que irão ter oportunidade possam ser direcionadas pelo Espírito Santo. E porque estamos começando agora um culto, estamos clamando, chamando a presença de Deus para o nosso meio. Estamos declarando: Deus, aqui nós estamos reunidos no nome de Jesus, porque a palavra diz assim: se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali junto. Não que Jesus esteja aqui na pessoa física, irmãos. Eu quero ser bem claro. Jesus está aqui representado na pessoa do Espírito Santo de Deus. Tanto é que eu convido você, né, a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos: Jesus, nós reunimos aqui em teu nome, automaticamente você já possa sentir esta presença, porque nós declaramos isso, nós decretamos isso no começo do nosso culto. Então, o culto racional, ou seja, o culto ele começa com o desenvolvimento do raciocínio nosso. Porque muitos teólogos, né, diziam, né, que a religião é o ópio do povo. Ou seja, eles acreditavam que quando a gente vinha para a igreja, irmãos, nós se tornávamos irracionais. Pelo êxtase do poder de Deus, nós não tínhamos noção do que estava acontecendo. Mas eu creio, irmãos, que Deus deu inteligência e capacidade para nos evoluirmos e nós cultuarmos a Deus de uma forma ainda melhor, ou seja, adorando a Deus de corpo, de alma e espírito, ou seja, com inteligência. Não, agora podemos usar todas as faculdades mentais, tudo aquilo que Deus nos deu, porque a inteligência, eu quero ser inteligente, né? Eu quero ser inteligente, mas a Bíblia fala assim que a sabedoria do homem para Deus é nada. Mas se nós colocarmos agora essa inteligência que Deus nos dá, para que então possamos administrar melhor a adoração a Deus, olha que coisa boa que fica, porque Deus, Ele dos céus, Ele vê a nossa necessidade de adorar Ele de uma ainda forma melhor. Podemos aproveitar mais o culto melhor, irmãos. E a oração, irmãos, pela oferta. Quando chamar nós, irmãos, vem aqui orar pela oferta, pelos dízimos. No mesmo sentido, nós começamos levantando adoração a Deus, enaltecendo a Deus. E depois nós oramos, não pela
o papel, a oferta, o dinheiro, irmãos. Não pelo objeto dinheiro, mas oramos pelas pessoas que irão abençoar a obra de Deus. Nós pensamos assim, Deus, o Senhor tem me dado emprego, ou se você não tem tido emprego, né, você agora vai imaginar você precisando agora do dinheiro para poder ir lá no supermercado comprar o teu alimento, né, pagar a sua conta de água e luz. E começa a conversar com Deus. Deus, eu te louvo, Senhor Deus, esta noite por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ainda que te falte emprego, ainda que te falte alimento, é importante a gente ressaltar isso. Na oração nós temos que agradecer a Deus, irmãos. Nós temos que agradecer a Deus. Nós vamos falar sobre isso, irmãos. Agradecer a Deus, ainda desprovido de alguns recursos, irmãos. Ainda nos faltando, porque não é fácil a gente agradecer a Deus, nos faltando alguma coisa. Mas que possamos ser específicos na oração. Não, irmão, vem aqui orar pelos dizimistas, né, e os ofertantes. Que possamos ser específicos nesta oração. Mas eu não sei orar assim. Ninguém começou sabendo nada, irmãos. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, né, na minha mocidade, e a gente reunia os jovens de vez em quando para comer alguma coisa, né? E eu sempre gostei de orar. Sempre gostei de orar. E falava assim, irmão Giovanni, ora aí, para agradecendo a Deus. E no comecinho você deixava eu orar, irmãos. Mas depois não deixava mais. Porque, né, principalmente quando era depois de uma consagração, que a gente ia comer um cachorro quente, que ia tomar um café, e já estava todo mundo com fome. Fazia horas que estava ali de jejum. E eu começava a orar, irmãos. E eu começava a orar pelo outro país, pelos presidentes, pelas pessoas que estavam no hospital. E todo mundo morrendo de fome, esperando terminar a oração, irmão. Falei assim, Jesus, ele está na oração de vigília, né, mas não deixa ele orar, não. Ou seja, mas não era, é porque a minha gratidão, da onde que Deus me tirou, irmãos, o que Deus fez na minha vida. Então toda vez que eu era convidado para orar, ora agradecendo pelo pão. Eu me estampava a orar e não queria parar mais, irmãos. Porque a presença de Deus, né, a gratidão naquilo que Deus fez na minha vida, né, o que estava fazendo na minha vida, as coisas que estavam acontecendo na minha vida, a felicidade, ainda que faltava muita coisa, irmãos. Mas a alegria de Deus de ter me salvo, né, era inexplicável, né, como aquele hino que fala, o 169, eu não posso te explicar. E é verdade mesmo. Nós não conseguimos explicar o que Deus fez por nós. Aleluias. Mas aí eu fui aprendendo, né? Vamos agora orar para terminar o culto, né? Agradecer a Deus por tudo que Deus falou, pelas oportunidades que os irmãos tiveram, pela palavra, né, que foi ministrada em nosso coração. Agora despedindo os irmãos, né, em segurança para os seus lares. Não que seja com essas palavras, irmãos. Eu não estou citando aqui um novo modelo de oração, não. Eu estou apenas dando exemplo para que determinadas orações, né? Porque o meu irmão vem orar para acabar o culto. Aí a gente começa, Deus, vamos começar o culto agora, Senhor Deus. A gente tem que, Deus é inteligência, né? Agora, oração pela caixinha, né? Deus abençoa os pedidos de oração. É oração sincera, irmãos. E não precisa, né, a gente mudar a voz, né, e ser artistas piedosos, né, como eram os fariseus, que eles sabiam, eram artistas de orar em público, né, levantava a voz declarando, né, que eles davam a oferta maior que todas, né, que eles jejuavam. E já foi falado aqui esta noite, né, para a gente entrar dentro do nosso quarto. Jesus não proibiu oração em público. Mas o que Jesus nos pede é que quando nós começarmos a orar, temos que começar pelo caminho da humildade. Ou seja, vamos, qualquer momento que for nos pedido para a gente estar orando, não é para a gente aparecer. Né? Eu não quero orar, né, colocando que as palavras difíceis, né? Até o pastor Cláudio Duarte, ele faz uma sátira sobre as pessoas que oram com palavras, né, com crave, até a gente, Deus, eu não sei orar desse jeito, né? Como é difícil, será que eu tenho que aprender, ter um dicionário para aprender a orar? Não, é oração simples, aquilo que vem lá do fundo do coração, irmãos. E Deus, Ele quer isso.
Deus, Ele quer, aleluia, o nosso coração aberto para falar com Ele. E muitas das vezes maquiamos isso. Muitas vezes colocamos palavras da boca para fora, mas o nosso coração está longe de Deus, irmãos. Quando nos chamar para fazer uma oração, que seja aqui na igreja, que seja uma vigília, que seja um culto de oração mesmo, um culto de consagração, no culto de funeral, irmão, saiba que você pode ser chamado um dia para orar no culto de funeral, no culto de aniversário. Pensa só quantas oportunidades que você pode ser chamado. E é um momento de evangelizar. Através da sua oração as pessoas estão ouvindo. Eles estão ouvindo o que ele está falando. Que possamos buscar em Deus sabedoria. Deus, eu quero abrir meu coração e ter empatia como se fosse eu ouvindo agora, Senhor Deus, essa situação. E oração, irmãos, nós não temos que usar a oração simplesmente como ato de pedir. Aqui fala: e tudo o que pedides na oração, crendo, recebereis. Já imaginou, irmãos, se Deus não querer atender no nosso tempo? Porque nós determinamos, né? Deus, eu quero que o Senhor realize, mas eu quero para este ano, Senhor. E se Deus fala assim: não vai ser este ano, como nós vamos encarar isso? Nós vamos parar de orar ou vamos continuar orando, irmãos? Nós não temos que usar a oração como um ato de pedir, porque muitas vezes nós interpretamos a oração errado. Não, vou orar porque eu preciso pedir alguma coisa para Deus. Não é assim que funciona. A oração é uma conversa com Deus, irmãos. Tanto é que é difícil as pessoas orar hoje em dia, porque as pessoas têm dificuldade de estar perto de Deus. Já foi falado aqui essa noite sobre santidade, ou seja, ser separado. Às vezes eu não me sinto digno de estar perto de Deus porque eu pequei hoje. Aleluia, eu estou vazio por dentro. Então vai e se arrependa logo. Mas não fique longe da presença de Deus. Busque estar perto de Deus. Aleluia, uma dica muito importante é começando a orar, agradecendo a Deus. A oração modelo que foi falada aqui esta noite, né, do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, um artista, ele tentou ilustrar a oração do Pai Nosso em forma de uma arte, e olhou pelas cataratas do Niágara, né, nos Estados Unidos, na divisa com o Canadá, e as cataratas do Iguaçu, e tentou desenhar aquelas paisagens bonitas no quadro, né, e dando algumas pinceladas. Depois ele jogou o pincel fora e não conseguiu imaginar que com apenas algumas pinceladas poderia ilustrar aquela beleza da natureza. Irmãos, se nós pudéssemos conjecturar aqui sobre o poder que existe na oração do Pai Nosso, o que Jesus nos orienta, como devemos entrar na presença de Deus, buscando a adoração a Deus, a renúncia, aleluia, da nossa vontade, a submissão à vontade de Deus. Aleluia, nós deixamos os nossos desejos de lado e buscamos a vontade de Deus. Porque a primeiro momento, quando nós pensamos em orar, nós começamos a orar para os nossos desejos. Eu desejo isso, então eu vou orar para Deus. Eu preciso disso, então eu vou orar para Deus. Sempre naquela atitude de pedir, em querer ter. Você já imaginou, irmãos? Talvez muitos já vivam isso, mas isso, depois que eu comecei esse estudo, minha mente em relação a isso, irmãos, começou a se abrir. Deus começou a esclarecer mais sobre em relação a orar. Às vezes muitas pessoas já até vivem assim. Você começar a conversar com Deus agora, sem querer pedir, irmãos. Sem querer pedir, simplesmente chamar Jesus, chamar Deus para uma conversa, aleluia. Uma prosa, né, como diz o mineiro. Deus, vamos conversar aqui, Senhor. Eu te exalto pela grandeza, pelo tudo que o Senhor fez, pela criação. Hoje de manhã, quando eu buscava o estudo, e eu abri a janela, né, alguns irmãos que já foram lá em casa, eu moro no final do bairro e no fundo tem uma montanha. E
E eu olhando, né, vendo aquela montanha, veio um salmo na minha cabeça, levo meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro, e vendo a criação do que Deus fez, irmãos. Ou seja, agora começando a conversar com Deus pela a grandeza, a criação que Ele fez. Ou seja, eu não queria pedir nada, eu queria simplesmente adorar a Deus pelo que Ele é, pela grandeza dEle. Ou seja, querer estar perto de Deus em oração. Porque quando nós estamos perto de Deus em oração, irmãos, nós começamos a desfrutar de alguns privilégios. Aleluia, muitas vezes entramos na presença de Deus simplesmente para pedir, e nós, aleluia, não imaginamos que temos o privilégio de estar do lado daquele que fez os céus e a terra, e ficamos simplesmente, aleluia, nos nivelando por baixo. Simplesmente na pequenez de querer alguma coisa, aleluia, para nos alegrarmos aqui na terra, porque se Deus der aquilo, vai saciar o meu desejo. Mas pensa só, irmãos, nós temos a oportunidade de ter o Criador de todas as coisas, irmãos, dentro de nós, junto com nós, aleluia, que possamos, aleluia, crescer na presença de Deus. É claro, irmãos, que temos aqui nesta terra as nossas necessidades. Nós almejamos muitas coisas. Não é errado pedir. Não é errado pedir. Mas eu quero, aleluia, levar você, aleluia, a um outro nível, irmãos. Além de você agora, quando você for orar pedindo, aleluia, pelas suas necessidades, saiba que quando você entrar em oração, você agora tem o privilégio, aleluia, você pode desfrutar de alguns privilégios. Porque quando nós entramos em oração, estamos perto de Deus. Aleluia, Deus nos protege. Deus, Ele nos revela coisas profundas. Deus, Ele nos assegura, aleluia, pela salvação. Quando estamos perto de Deus, irmãos, começamos a desconectar das coisas aqui da terra. Aleluia, e muitas coisas, aleluia, que nós achamos que precisávamos agora, a presença grandiosa de Deus dentro da gente, nós vamos achar que não precisamos tanto assim. Peraí, isso começa a perder a necessidade, porque a presença vai suprindo, a presença de Deus vai suprindo, sendo tão grande dentro de nós. Aí começamos a interceder pelo próximo. Exemplo disso é Jó. Jó já não tinha mais, né? Estava ali com um pedaço de caco se coçando, já estava no pó, mas a Bíblia fala que quando ele começou a orar pelos seus amigos, o cativeiro dele foi mudado, e Deus restituiu tudo em dobro. Ou seja, aquela situação, naquele momento, que necessidade que Jó precisava, que desejo, ele precisava de tudo, irmão, ele tinha perdido tudo, mas a presença de Deus dentro dele era maior, irmãos. A oração, a conversa que ele já tinha tido com Deus, que vinha vindo, né, com Deus, aleluia, fez ele desfrutar de privilégios incalculáveis, aleluia, na vida de um ser humano, que onde as coisas deste mundo não se comparam com a presença de Deus. Tanto é que quando ele se propôs a orar, aleluia, interceder pelos seus amigos, o cativeiro dele foi mudado. Nós possamos compreender esta noite, Deus, eu quero orar pelo meu próximo, como diz a sua palavra, Senhor. Mas para orar pelo meu próximo, ó Deus, eu quero estar em outro nível, Senhor. Ainda que seja, aleluia, com renúncia, Senhor. Ainda que no comecinho, Senhor Deus, que eu não tenha fé suficiente, mas me ajuda na minha fé, Senhor, porque eu quero estar perto de Ti, porque eu sei que este crescimento é gradual, Senhor. Ó Deus Santo, eu opto, Senhor, em estar próximo de Ti, Senhor, porque eu quero aproveitar desses privilégios do Senhor de estar perto de Ti, Senhor. Irmãos, Deus não nega a presença dEle para ninguém, irmãos. Aquele que busca, esse encontrará. Aleluia, que esta noite possamos, aleluia, ter um coração aberto para buscarmos a presença de Deus. Buscar, aleluia, este poder do Criador. Porque quando nós buscamos, aleluia, nós começamos a ser usados por Deus para buscar criar coisas aqui na terra. Imagina só. Porque Deus, quando nós oramos, Deus liberta aquela pessoa que está no vício. Deus vai criar, aleluia, Deus vai nos usar para criar, aleluia, naquele ser humano que estava às margens da sociedade, um novo ser humano. Agora um ser humano liberto. Aleluia.
Quando nós oramos, Deus, lá na igreja está precisando lá de um departamento de jovens, Senhor. E Deus vai fazer que crie então jovens. Deus começa a movimentar jovens lá no mundo e começa a trazer. Quando nós oramos, Deus, cria, Senhor Deus, uma porta de emprego, Senhor Deus. E Deus, Ele vai mover, vai criar uma porta de emprego. Ou seja, possamos ser pessoas usadas para criação. Aleluias. Muitas pessoas na Bíblia intercederam e Deus ouviu. Abraão intercedeu, né, por Sodoma em Gênesis 18. Moisés por Israel, né, queria fulminar. Deus, Moisés estava lá no monte conversando com Deus, e Deus: desce depressa, Moisés, que o povo lá se desviou. O povo fez aquele bezerro de ouro, e Deus queria: afasta aí que eu vou fulminar esse povo. E Moisés: não, Deus, espera aí, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia. Ou seja, Moisés ali sendo usado, aleluia, por Deus, sendo uma pessoa intercessora, uma pessoa apaziguadora, aleluia. Jó, pelos seus amigos. Quão difícil é, irmãos, nós orarmos pelo nosso próximo. Buscar a Deus, porque muitas das vezes a nossa necessidade, os nossos desejos têm sido tantos, mas tantos, que nós achamos: Deus, eu quero orar pelas minhas coisas primeiro, para depois pelo meu próximo. Mas que esta noite o exemplo de Jó, irmãos, possa nos levar a pensar que quando nós propomos em colocar nosso desejo em segundo plano e buscar a presença de Deus em primeiro lugar, aleluia, e interceder pelo nosso próximo, sendo pessoas criadoras por Deus, para iluminar as outras vidas, né? Para trazer a salvação, trazer a bênção para as outras vidas, irmãos. Deus nos abençoará muitíssimamente. Em Mateus capítulo 6, versos 5 e 8, aleluia, diz assim: louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versos 5 e 8. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Amém. 5 a 8. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vô-los pedirdes. Antes mesmo, irmãos, que a palavra chegue na nossa boca, Deus já sabe. Ah, mas então por que eu preciso orar? É a comunhão nossa com Deus. É o nosso esvaziamento da nossa carne, irmãos. É o nosso contato com Deus, é a nossa comunhão com o Senhor. Porque quando nós começamos a orar, entramos em oração, conversando com Deus, aleluia, nós começamos a desligar daqui da terra. Tanto é que, pela madrugada, irmãos, né, Deus tem me levantado pela madrugada para orar. É quando você não escuta nada. É quando está aquele silêncio. E nós temos a facilidade maior de se conectar com Deus. É quando temos aqui o culto de oração, né? Aí nós vemos aqui, nós estamos aqui especificamente para orar. Então não vai ter, né, barulho de geladeira abrindo, barulho de vassoura no chão. É aquele momento de oração, ou seja, um lugar apropriado para oração. Não digo que é errado, não é errado orar na nossa casa, não. Tanto é que aqui Jesus recomenda: entra no teu quarto. Ou seja, um lugar confidencial, onde somente
nós temos o acesso. Você já imaginou, né? Que lugar que você já tem na sua casa, que você pode ter um momento com Deus, que ninguém te perturbe ali, que tire o seu contato com Deus. Nós temos que ter esse hábito, irmãos, de reservar um tempo, um lugar em oração para Deus. Por isso que vamos orar no monte, irmãos, né? Vamos marcar um dia, irmãos, para a gente orar. Ou seja, é para orar. Aí abre o seu coração e você busca a Deus ali. E Deus ali está ouvindo, irmãos. Antes mesmo que as palavras cheguem na nossa boca, Deus já está ouvindo a nossa oração. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que possamos ali entender, irmãos, não usar a oração simplesmente como um ato de petição, mas que seja um ato de submissão a Deus, um ato de dependência a Deus, irmãos. Porque é para Ele e é por Ele todas as coisas. E quando estamos perto de Deus, nós desfrutamos de muitos privilégios. E para orar, não precisamos de palavras bonitas, não, irmãos. Precisamos simplesmente de um coração humilde, um coração aquebrantado. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo.